Agora com o quadro Animais da Cidade, com ele, Omar Rússio, Mazinho. Bom dia, Mazinho. Bom dia, Jorge. Bom dia muito especial a você, a todos os nossos queridos amigos ouvintes e também aos internautas aí que estão nos acompanhando. Mazinho que faz hoje o quadro, depois dá uma pausa, né, devido às eleições de outubro, e volta depois em outubro, depois do pleito eleitoral. E vamos fazer um resumo aí de tudo isso, Mazinho? É isso, Jorge, é isso, né? Então, respeitando a legislação eleitoral, eu que estou como pré-candidato a vereador, então hoje, de fato, encerro aqui a minha participação, mas acima de tudo, Jorge, primeiro, desde já agradecer a você pelo convite inicial e, de fato, quantas pessoas que passaram por aqui, né? Quantos defensores que nós trouxemos, desde as ONGs, aos defensores independentes, aos ativistas da causa em geral, que foram muito importantes, sempre com ótimas sugestões, ideias e os debates aqui tão especiais, as ONGs propriamente dito, que fazem um papel preponderante aqui na cidade de Blumenau, e também os próprios médicos veterinários, os especialistas. Falamos aqui de tantos assuntos, tantas especialidades, e aí eu lembro, Jorge, muitas vezes até mesmo a tua reação, porque hoje nós temos literalmente do cardiologista ao ortopedista, né? Os veterinários estão se especializando cada vez mais, e quando a gente fala em veterinário, aqui também trouxemos não apenas para cães e gatos, mas também dos peixes, dos animais silvestres, né? Os animais que muitas vezes as pessoas, as aves em geral, que as pessoas muitas vezes nem sabem que é propositivo um tratamento, que tem saída para alguns problemas, e nós conseguimos aqui trazer especialistas também nesse sentido. E eu acho que esse era o intuito do quadro, Jorge. Acima de tudo, nós podermos levar a boa informação, trazer aos ouvintes, né, o esclarecimento de muitas dúvidas do dia a dia. Vamos lembrar aqui quando falamos, por exemplo, também dos medicamentos manipulados. Toda a parte hoje que existe, né? Essa fitoterapia, onde você pode ter uma vida mais saudável, sem normalmente recorrer pura e simplesmente aos remédios, que, querendo ou não, na sua grande maioria também são drogas que acabam tendo efeitos colaterais. E para os animais não é diferente. Os animais utilizam, sim, muitos medicamentos humanos, mas ao mesmo tempo tem medicamentos que são fatais. Quando as pessoas vão automedicar, vão na internet, procuram ali exatamente qual o melhor, e a gente entende, às vezes no desespero, naquela questão de dificuldade de agendar uma consulta, de pagar uma consulta acima de tudo. Uma pessoa que não tem nem para si, como é que vai pagar para o seu animal de estimação, por mais amor que ela tenha? E aí a automedicação acaba levando, infelizmente, o animal, muitas vezes, ou a um efeito colateral absurdo, ou até mesmo à morte. E aí, Jorge, nós entramos naquela bandeira exatamente do hospital veterinário. Meu Deus, aquilo ali eu não vou desistir nunca. O hospital veterinário público que nós já temos na cidade de Blumenau, estamos com ele pronto, atendendo há muitos anos. Mas então o que está reclamando ele, Omar, se ele está atendendo? Atendendo, infelizmente, apenas a públicos específicos, de acordo com a demanda do ensino e da extensão da universidade. Não é assim. Quando eu falo no hospital veterinário, é aberto à comunidade. Se nesse momento você está com um problema com o seu animal de estimação, está sofrendo um problema grave, uma urgência, uma emergência, vá ao hospital veterinário. É isso que nós não temos. Então é ter o atendimento, não precisa nem no primeiro momento, Jorge, ser 24 horas por dia. O que eu acho que por um segundo momento a gente poderia escalonar. Mas que pelo menos em horário comercial, se nesse momento alguém precisar do atendimento, a gente possa direcionar e dizer, não, vá ao hospital que lá você vai ser atendido. E aí, Jorge, eu estou falando de famílias de baixa renda, de famílias que não têm a possibilidade de hoje levar numa clínica particular, ou quando levam, infelizmente, elas têm dificuldades imensas para poder quitar aquela conta, que às vezes realmente ela fica gigantesca. Porque no primeiro momento você não sabe quantos dias esse animal vai ser internado, quais procedimentos cirúrgicos ele vai ter que passar, quais os medicamentos que vão ser aplicados. Isto não é uma fatura que você fecha já na entrada. E aí você fica lá numa dependência, torcendo primeiro para o animal se recuperar, mas que de segundo momento possa ser muito breve para aquela conta não se tornar gigantesca e você não ter como acabar acertando. E esta é a realidade de muitas famílias, é constrangedor. Porque muitas acabam, então, deixando o seu animal sofrer no fundo do lar, com um tumor absurdo que cresce a cada dia, com situações tristes demais. Então, vai padecendo o animal e vai o tutor diariamente com aquele sofrimento que ele percebe que acontece. Porque não tem outra saída. Você precisa de uma intervenção, por exemplo, cirúrgica. E aí, Jorge, para mim que visito muitas famílias,
É daquelas cenas mais tristes que você pode ver. E muita gente que está nos ouvindo nesse momento, com certeza, ou já passou por isso, ou passa por isso. Então, como é que o hospital não pode abrir as portas? Claro que pode e deve. Basta vontade política. A FURB é pública, ela é municipal. E aí nós precisamos que a prefeitura esteja alinhavada com a universidade. Se for necessário, que façamos todos nós, ONGs de mãos dadas, defensores independentes, enfim, sociedade ativa de Blumenau, uma grande corrente positiva, mas não é possível que isso não dê certo, Jorge. Eu visitei várias experiências enquanto à época, diretor de bem-estar animal, muito bem-sucedidas. A exemplo do Hospital Veterinário Público de São Paulo, que quero dizer aqui a todos vocês, e repito o que eu já falei aqui, inclusive, ele é terceirizado. Aqui nós estamos falando de uma estrutura 100% pública, municipal. Quando nós estamos falando em terceirização, você paga para ter lucro, porque ninguém vai trabalhar de graça. E o Hospital Veterinário de São Paulo, que é evidentemente uma referência nesse aspecto, ele é terceirizado, ou seja, tem um custo adicional à Prefeitura Municipal de São Paulo. Mas nós temos em Santa Catarina, por exemplo, a UDESC, que faz um belo trabalho em Lages. A UDESC é pública, Universidade do Estado de Santa Catarina, onde lá atende a comunidade, faz o atendimento de urgência e emergência. E, Jorge, você está treinando, além de tudo, o acadêmico, para que ele, na ponta, entenda o que é uma urgência, uma emergência, o que é o dia a dia, que é muito diferente dos livros, que é muito diferente simplesmente de você analisar uma aula, evidentemente programada para aquilo. Ali você tem a tensão, você tem o nervosismo, você tem toda a problemática da própria situação em si, que é o que na época, quando nós criamos o CEPREAD, evidentemente passou a ter em Blumenau, ou seja, um equipamento público limitado, mas que passou a conviver com os problemas das ruas, que nos trazem vários desafios. Então, Jorge, a gente pode discutir um pouquinho disso aqui, uma bandeira muito importante também, e que penso que cada vez mais nós temos que contar os dias para que isso realmente seja realizado. Não é possível que nós vamos continuar, evidentemente, com essa demanda reprimida, que é muito triste. Eliomar Russi Mazinho, no quadro aqui Animais da Cidade, que antes falou, né, dessa iniciativa, né, de cobrar que o Hospital Veterinário da FURB se torne um hospital público com opção, principalmente da população que tem uma maior carência de renda, né, de ter onde levar o seu animal de estimação em casos de urgência e emergência. Isso. Né, Mazinho? Claro que nesse período todo você conversou com representantes do governo, com representantes da universidade. E o que vem do outro lado? Jorge, é difícil explicar. Confesso a você que a gente sempre fica com essa dificuldade de perceber todos sentados à mesa discutindo esse mesmo tema. Sinceramente, eu acho que é vontade política, Jorge. Tá? Sendo bem sincero, tocando o dedo na ferida, porque é uma bandeira que eu já levanto há mais de 10 anos e você vê que passa governo, sai governo, entra governo, vem governo e talvez a gente possa fazer uma analogia com o próprio futebol que nós estamos falando aqui nos bastidores. É verdade. Você vê que a coisa não avança. Impressionante que todos sabem que basicamente a faca e o queijo estão na mão, mas hoje os dois times da cidade jogam fora e você tem um campo como o Estádio do SESI ocioso na cidade de Blumenau. Então é triste isso, é muito triste, porque aqui a gente está falando de vidas acima de tudo, que vidas que são ceifadas. E aí, Jorge, é sempre bom deixar claro que nós não estamos aqui querendo regular a iniciativa privada, muito pelo contrário, ela faz os seus valores de acordo com o que ela precisa. É evidente que é um custeio alto, então você ter uma clínica não é fácil, e esse é um público que não disputa essas clínicas, porque é um público que geralmente ele não vai às clínicas. Ou ele vai e se endivida, num desespero total, ou evidentemente ele nem vai, e como eu falei, o animal acaba padecendo dentro do seu próprio lar. Então é um público reprimido, é um público que evidentemente ele está aí com seríssimas dificuldades sempre, quando se fala em tratamento veterinário aos animais. E aí os animais vão envelhecendo como nós, eles vão tendo dificuldades inúmeras como nós aqui. Quantas vezes nós abordamos, trouxe inclusive um especialista em animais idosos, onde ele pode abordar exatamente todas as doenças que são pertinentes aos animais quando ficam mais velhos. E é como nós, tem um ciclo de vida nessa história aí. A diferença é que os animais vivem menos, a partir dos 10 anos de idade, né? Idade nossa, 10 anos mesmo contados numericamente, representa aí 60, 70 anos em termos de idade humana, aí dentro dessa equivalência. E aí você começa a ter problemas crônicos de qualquer pessoa que tenha seus 60, 70 anos, ainda mais tratando de um animal que muitas vezes nunca teve um preventivo. Nunca se trabalhou uma saúde realmente de qualidade.
Ele sempre foi trabalhando apenas no reativo. Quando teve um problema, teve que de alguma forma ou curar sozinho, ou teve alguma espécie de tratamento. Quando teve. Então isso só agrava essa situação. E aí tem os problemas de alimentação, que eu acho que é muito importante aqui tocar também, ou seja, antigamente aquela cultura de se dar a alimentação que nós comemos, o resto de comida para os animais, que não tenha dúvida, o animal sempre vai preferir, atrai muito o paladar do animal, a comida humana, mas os temperos, toda aquela parte fazem muito mal, Jorge. Então hoje, se os animais estão conseguindo viver um pouco mais, é porque também está sendo dado um pouco mais de qualidade de vida para alguns em especial. E aí as rações colaboram muito com isso. Não é à toa que nós temos categorias de rações no mercado, como por exemplo as prêmios, que são as mais caras, mas são aquelas ideais para os animais comerem o que realmente eles podem comer. Agora, quantas vezes nós, no anseio de auxiliar os animais, de querer proporcionar uma comida melhor a eles, algo mais atrativo, e eles adoram, você acaba alimentando eles errado, com uma carne muito temperada, com arroz temperado, com certos condimentos que eles jamais poderiam comer. Isso vai refletir em dores estomacais ou em sérios problemas que podem, inclusive, contribuir para o surgimento de alguma doença intestinal. E isso não tem volta. Então, você vai ter que acabar entrando com um tratamento médico veterinário na sequência ou quando esse animal ficar um pouco mais idoso. E por aí vai. Situações que estão interligadas. Outro assunto que a gente debateu muito aqui nesse período, Mazinho, é a questão das cuidadoras independentes de animais e as dificuldades hoje para a manutenção do cuidado com esses animais que muitas cuidadoras têm. Sem dúvida, Jorge. Primeiro que eu sempre falo, eu reverencio, olha, cada uma porque não é brincadeira. Além da questão de você receber uns animais que não são seus, no seu lar, você privar um pedaço da sua casa ou do seu terreno para bem acolhê-los, você perde muitas vezes o seu lazer, para não dizer para todas. Porque vamos lá, uma conta rápida. Você que tem 2, 3 animais que está nos ouvindo, você sabe o que representa ter 2, 3 animais? Você que tem 5. E eu geralmente sempre tive essa quantidade. Eu sei o que eu me privava por conta de 5 animais. Agora vamos lá. Calcula 40, 60, 80, 200, 500 animais. E aí nós temos que ter um cuidado. Primeiro, não virar um depósito. Essa conversa que eu sempre tive em linha reta com cada defensor independente. Às vezes só até mal interpretado, mas eu prefiro do que, evidentemente, incentivar simplesmente você estar empilhando animais. Eles não são produtos, não são mercadorias. Porque daqui a pouco esses 500 vão passar fome e vão ficar pior do que se estivessem na rua. E não deveriam estar na rua. Mas, de novo, se é para estarem confinados, passando necessidades, então a gente tem que optar por eles poderem, pelo menos, tentar a sobrevivência. Agora, vamos lá, no caso real, então, 200 animais. Jorge, não tem um sábado, não tem um domingo. É muito difícil. Como é que essas pessoas vão ter um lazer? Então elas sacrificam literalmente a própria vida familiar e muitas são oriundas de vários conflitos familiares, porque a família muitas vezes ela é contra e é fácil entender o porquê, porque o trabalho é imenso. Essas pessoas, e os últimos convidados que nós aqui trouxemos foram um casal que deixou bem claro que evidentemente os dois trabalham hoje em prol desta situação. Deixaram bem claro aqui no programa. Porque não há nem como mais trabalhar fora. E elas acabam tentando viver de certos apoios para poder, além de manter os animais, se manterem também. Então tem que cuidar muito com isso. É uma linha tênue, bastante dificultosa, mas vamos lá. Se não tivessem essas pessoas fazendo isso, olha, se hoje nós já temos tantos animais sofrendo nas ruas, quantos mais seriam? Eu sempre digo, inviabilizava o trânsito. Pode ter plena convicção disso, porque hoje o número de animais que estão nos lares temporários ele é extremamente grande. E aí que bom que existem essas pessoas. Mas também um alerta a cada pessoa que, infelizmente, lá leva um animal, leva um simples saco de ração e depois não leva mais nada. Não adianta. Aquele animal vai continuar tendo que se alimentar, a ração ela vai terminar, então tenha a hombridade e o compromisso de estar auxiliando até o animal ser adotado, no mínimo. Não simplesmente levaram, mas Eliomar foi um saco de ração de 50 quilos. Gente, não é difícil pensar que mais cedo ou mais tarde vai acabar. Simples assim. Então, independente, legal, quanto maior o saco, mais tempo ele deve durar. Mas uma hora vai acabar, então você tem que continuar responsável. Porque, Jorge, a conversa, eu recebo muitas ligações, Eliomar, é só esse animal. É só um, eu estou te pedindo isso, é só esse meu animal, é só o teu, para ti. Mas e quantos outros?
Tem dias que esses lares temporários recebem 20, 30 contatos para poder cada um deles levar um animal. Então são 20, 30 animais. E aí não é assim, as pessoas têm que ter um pouco dessa empatia e entender o contexto geral. Então, Jorge, a verdade é que todos os lares estão lotados. Se tiver alguma vaga, logo é preenchida, porque a demanda ela é reprimida, tem muita coisa. Infelizmente o abandono não para, é uma coisa que acontece, uma coisa absurda, e essa demanda só cresce exatamente por conta dessa situação. É complexo. Para onde a gente pode avançar? Olha, principalmente na parte educacional, Jorge, eu me entristeço muito, fico muito chateado quando eu vi que, de tudo que, poxa, eu estou 10 anos já fora do CEPREAD, tudo que eu mais lamento, olha, até a ambulância que foi retirada das ruas, olha, não me chateou tanto, acho que é um prejuízo, não deveria ter sido retirada, foi uma grande conquista que teria que ser mantida, mas a parte educacional ela é mais preponderante. Por quê? Porque você vai educar as novas gerações. Isso vai fazer com que um adulto cresça de forma mais consciente, sabendo da boa informação. Não que aquele adulto ele possa, evidentemente, ter que ser reprimido, ele tem que ser penalizado para poder talvez aprender por força das leis, que são infelizmente fracas, vamos ser sinceros, a fiscalização própria. Por mais que nós estejamos no movimento de crescimento, e que bom, hoje nós temos uma delegacia que cuida um pouco mais disso em especial, mas vamos ser sinceros, ainda estamos longe do ideal. Muito longe. É uma torneira aberta de um lado, desperdiçando água, e do outro ali, evidentemente, nós talvez tentando canalizar um pouquinho daquela água desperdiçada, já aqui no Ribeirão, tentando de alguma forma armazená-la. Então é uma coisa quase que desproporcional. E aí nós temos adultos hoje extremamente mal educados, inconscientes, pessoas que fazem sim errado, tratam os animais como objetos, tratam os animais como a própria legislação, infelizmente, como semoventes, dentro do Código Civil é dessa forma que eles são tratados. Então, basicamente, como produtos. E aí você vê um comércio clandestino, você vê uma série de situações de procriações absurdas de animais que são só moedas monetárias de venda, sem qualquer cabimento, sem qualquer conhecimento de raça, de porte, de tamanho. Não estou falando de todos. Tem aqueles que fazem o correto, mas são, infelizmente, cada vez mais escassos. E aí a gente vê uma sequência absurda de procedimentos errados, das quais vão culminar no abandono, nos maus tratos, no assassinato, no envenenamento, que ainda é uma coisa muito forte também. Aquela velha história, quem que envenenou, quem que não envenenou e não tenho provas. Mas, Jorge, eu tenho uma teoria muito clássica quanto a isso. Ninguém vem de longe, querido amigo. Eu não vou sair hoje da velha, vou em Tupava Central porque eu quero envenenar uma rua lá dos animais. Muito perto de você. É alguém que mora muito perto de você, que está incomodado de alguma forma e vai lá e envenena o cachorro do vizinho, que envenena, evidentemente, os animais da rua, que envenena os pobres dos animais que estão, infelizmente, já sem lar, já estão pela rua e, evidentemente, ainda pagam com a sua vida, porque algum monstro, algum assassino como esse vai lá e pega, no ponto mais fraco de qualquer ser vivo, na fome. Na fome, um simples pedaço de linguiça, ele vai lá e insere um veneno de rato, por exemplo, que é bem clássico, e faz com que esse animal, tentando saciar sua própria fome, até me arrepio em falar sobre isso, mas ele tem simplesmente uma hemorragia interna absurda e ele vai morrendo, agonizando, Jorge. Não é nem instantânea a morte dele, é agonizando, porque ele não vai ter atendimento, evidentemente, de urgência e emergência, já não tem nem quem tutele por ele, quanto mais a quem vai salvar a sua própria vida. Então é muito triste, é uma consequência absurda. Por isso, Jorge, eu penso e tenho muito claro isso dentro de mim, e repito aqui, eu nunca mais volto ao CEPREAD, nunca mais, meu ciclo se completou, mas eu tenho a liberdade de poder falar, independente de campanha política ou não, daquilo que está sempre em volta do meu coração. Porque quando eu vejo o CEPREAD não fazendo campanhas educacionais, me entristece muito. Imagina, se eu tive a honra de poder criá-lo, você acha que eu me contento quando falo mal do órgão? Pelo contrário, na fachada daquele órgão está o nome da minha OMA, que foi uma homenagem que a Câmara de Vereadores da época prestou, sabe? Que até hoje me sensibiliza, mas independente disso, a gente quer que políticas públicas estejam sólidas e, evidentemente, protegendo a quem tanto precisa, que são esses seres indefesos acima de tudo.
Obrigado pela participação, Mazinho. Olha, Jorge, só tenho a agradecer mais uma vez. Obrigado de coração, você é um parceiro em contexto. O programa eu vou continuar aqui sendo um assíduo ouvinte. Isso a legislação não me proíbe, né? A você, ao Rafael aqui nos bastidores, que pouca gente talvez conhece, mas é aquela voz do início da tarde, faz um trabalho maravilhoso, um amigo que eu aprendi aqui a admirar e evidentemente a reverenciar. E pelas caminhadas da vida encontraremos aí com certeza tantos e tantos amigos. Então, obrigado de coração, obrigado a todos os ouvintes, aos internautas, a todos vocês que puderam aqui conosco dividir opiniões e, quem sabe, trocar conhecimentos e experiências acima de tudo, que esse era o principal objetivo do quadro. Então, eu acho que diante desse contexto me sinto realizado e sempre à disposição de todos. Muito obrigado, Jorge, um forte abraço e uma excelente semana a todos. Eliomar Russi, o Mazinho com o quadro Animais da Cidade, que vai continuar. O Mazinho que vai dar um tempo, volta depois em outubro.